Boa noite. No programa de hoje falaremos sobre o crescimento expressivo dos crimes de ódio nas redes sociais. Boa noite, Dr. Stênio. Boa noite, Dr. Rafael. Iremos esclarecer algumas dúvidas sobre as leis que tratam desses crimes e as formas de combate. Boa noite. E para discorrer melhor sobre o assunto, contaremos com a presença da doutora Cibele Tristão, que é delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Aparecida de Goiânia. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já com a nossa entrevistada. O bom jornalismo é aquele que se preocupa em obter a informação com precisão e qualidade, ouvindo todos os lados da história. O bom jornalismo precisa saber o que afeta o dia a dia das pessoas. A melhor notícia com credibilidade e imparcialidade. Esse é o Jornal Metrópole, dinâmico, moderno, com uma equipe de repórteres, editores, produtores, um time de primeira está comigo todos os dias para deixar você bem informado. Estamos preparados para cobrir qualquer evento, em qualquer momento, a qualquer hora. Jornal Metrópole, de segunda a sexta, aqui na TV Metrópole News, a TV mais moderna de Goiás. Aqui está seu pedido. Era para ser Coca-Cola zero. Ah, você quer uma Coca-Cola com 0 açúcar, 0 calorias e um novo sabor? Para você, uma Coca-Cola com 50% menos açúcar. Então, saindo... Coca-Cola com stevia. E para você, uma Coca-Cola original. Olha a sua bolsa. Chegaram as novas embalagens de Coca-Cola. Novas escolhas, o mesmo prazer. Boa noite. Começando mais um programa Debatendo Direito. Hoje falando sobre o crescimento expressivo dos crimes de ódio nas redes sociais. Está aqui conosco a doutora Cibele Tristão, ela que é titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Aparecida de Goiânia. Boa noite, doutora, muito obrigado. Boa noite, eu que agradeço o convite de estar aqui participando e debatendo sobre um tema tão interessante, né, e tão atual como esse. Perfeito. E eu começo, doutora, falando, primeiramente, para deixar claro para o telespectador, quais são os crimes considerados como de ódio? E qual a legislação que rege essa matéria, quais são as penas, porque as pessoas costumam ouvir crimes de ódio e fica parecendo que é algo bem específico, ou seja, cometeu. Não, na verdade são vários crimes que estão relacionados que são assim enquadrados. Então, quais são os crimes e qual que é a legislação de regência? Bom, na verdade, o crime de ódio, ele ganhou, né, uma certa evidência de um certo tempo para cá. E é um crime que está muito atrelado com o crime contra a honra também, mas ele tem um plus a mais, que é o preconceito. É aquele crime que é praticado, sempre tendo, né, como nuance o preconceito, a discriminação, sobre um grupo específico de pessoas que tem uma característica determinada, e geralmente as minorias, né? As minorias que já são discriminadas já há muito tempo, como negros, LGBTs, nordestinos, né, mulheres também. Então, é esse tipo de crime. E é um crime mais grave que o crime contra a honra propriamente dito, né, que é a difamação simples, a injúria simples. São crimes que têm pena de detenção, enquanto o crime de ódio a gente pode colocar como crime racial. Nós temos hoje uma lei do crime racial que traz como pena já uma pena de reclusão. E é um crime imprescritível também, então mais grave que os crimes contra a honra tipificados na nossa legislação comum, né, no Código Penal. Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Stênio. Obrigado pela presença. É um tema que realmente desperta a curiosidade de todo mundo, porque, como a senhora disse, ele é voltado um pouco para a questão do racismo, né, do preconceito, e tem toda essa conjuntura, né, social. Mas a gente tem visto que isso tem aumentado, tanto na forma que a gente pode dizer presencial, ou na forma virtual, que é pela internet ou pelos meios de comunicação virtuais. Em sua opinião, doutora, a que se deve isso, esse aumento expressivo?
É porque está aumentando mesmo ou porque agora de fato as pessoas estão entendendo que isso é um crime e estão dando publicidade, estão procurando a delegacia da mulher? Porque até eu mesmo, leigo, a noção que a gente tinha algum tempo atrás de delegacia da mulher é Lei Maria da Penha. E aqui a gente está falando de um alcance maior. Isso tem aumentado. A minha curiosidade, e acredito que quem esteja nos assistindo, e as nossas redes sociais também, a que se deve isso? E há algum tipo de crise de intolerância? Ou é porque de fato já havia muitos crimes e agora que as pessoas estão tendo coragem de falar? O que a senhora... Bom, eu atribuo esse crescimento principalmente da forma virtual desse crime pelo aumento também, né, dos usos de novas tecnologias. Smartphone, internet, Instagram, rede social em geral, Instagram, Facebook, WhatsApp, que até pouco tempo a gente não tinha tanto uso desses meios de comunicação, que hoje eu acho que nós podemos até comparar e dizer que se tornou uma epidemia a rede social. E hoje, tanto esses crimes como os crimes simples também, de ameaça, de injúria, eles acontecem muito através dessas redes, né? E eu acho que a rede social também, ela acaba causando no autor uma sensação de impunidade. Ele acha que, cometendo esse crime por meio virtual, ele está se resguardando um pouquinho, porque é uma investigação mais meticulosa, com certeza, né? Então, eu atribuo a tudo isso. Acho que a questão do uso das tecnologias novas que foram aumentando e também essa sensação de impunidade que o próprio autor tem, né? E com relação às denúncias, se está acontecendo mais crimes ou se as denúncias que estão aumentando, eu vejo até com relação às próprias mulheres, a conscientização das pessoas, né? As pessoas, a partir do momento que elas vão se conscientizando dos seus direitos, elas começam a procurar mais e denunciar mais também, né? A entender que aquele post ali foi ofensivo à sua honra, à sua dignidade, é um post de preconceito, de discriminação, e acabam procurando mais os órgãos, né, competentes de investigação. Claro. É a minha opinião. Obrigado. Doutora Sibeli, boa noite. Boa noite. Falou-se agora de internet, né? A internet, ela surgiu para acabar com as fronteiras e as distâncias, né? Criando possibilidades infinitas com esse acesso. Mas o ambiente virtual, ele não está livre, né, dos ilícitos penais. O crime de ódio, ele tem sido cometido com maior incidência nesse ambiente virtual? Se sim, a senhora acredita que essa situação tem maior ocorrência nas redes sociais por conta do sentimento de impunidade devido à falsa percepção de blindagem? Sim, exatamente até o que eu disse na pergunta anterior. Eu acredito que nós não temos no estado de Goiás, né, falando isso em termos de estado, delegacias especializadas na apuração de crimes cibernéticos, de crimes virtuais. Isso dificulta muito. Então, todas as delegacias acabam ficando responsável por uma pequena parcela de investigação desses crimes. Nós não temos nenhuma vara criminal especializada no julgamento desses crimes. Então, todo o aparato, né, de segurança pública, de judiciário, deixa um pouco a desejar com relação à investigação e julgamento desse tipo de crime. E isso acaba gerando essa sensação de impunidade, porque quando a gente vai investigar um crime cibernético, um crime virtual, claro que é necessário que se tenha um conhecimento maior nessa área, né? É uma investigação que demanda conhecimentos mais específicos, inclusive, né? A gente, para instruir um inquérito policial de um crime dessa natureza, a gente precisa de provas, nós precisamos de provas que vão corroborar essa acusação, entre aspas, né? E muitas vezes a própria vítima não consegue trazer para a polícia essas provas. Então, acho que a gente precisa evoluir muito ainda em termos de discussão, em termos de aparelhamento do próprio Estado, né, com delegacias, com varas especializadas, para que esse tipo de crime possa ser punido da maneira adequada, correta, severa, e para que o autor possa ter essa sensação. E falando ainda que nós não temos uma legislação específica no Brasil que pune e que define o crime de ódio. O que é o crime de ódio no Brasil?
A gente não tem uma legislação que tipifique esse crime, nem no Código Penal e nem em lei extravagante. Isso dificulta muito. Doutora, a senhora disse que no estado de Goiás nós não temos delegacias e nem várias especializadas. Em outros estados nós temos? Olha, eu não tenho conhecimento de outro estado que eu tive contato e que tenha delegacia especializada para apurar crimes cibernéticos, não. Aqui no estado de Goiás já se teve um movimento por parte da Diretoria Geral de se criar uma delegacia especializada na apuração desses crimes. Mas, por falta de contingente, até não foi possível a criação dessa delegacia. Então, mas nós sempre temos congressos, seminários que discutem esse assunto. Mas, como eu falei, acaba que cada delegacia investiga um pouco, né, de acordo com a sua atribuição. Na DEAM, por exemplo, nós temos muitos crimes praticados por rede social, né? Crimes de ódio, inclusive, porque a mulher é uma minoria. A mulher também é alvo desse tipo de crime, com discriminação, preconceito. E a gente tem muitas ocorrências virtuais. Então, isso dificulta muito. E eu não tenho conhecimento de outro estado que tenha, não. Mas é uma necessidade, né? Se não existe, é uma tendência. É uma tendência, até porque eu acho que o direito, ele tem que acompanhar a evolução da sociedade. E se a gente hoje vive numa sociedade onde a comunicação entre as pessoas, ela é feita muito através das redes sociais, então a gente tem que seguir esse caminho também, né, na apuração, investigação, no judiciário, nós temos que ter esse aparelhamento. Claro. Doutora, antes de entrar aqui propriamente na pergunta que eu teria, uma curiosidade. Então, quando a pessoa se sente ofendida por um crime de ódio, em que tipificação que a delegada enquadra para oferecer ou não a denúncia, para poder indiciar ou não? Ela enquadra lá na lei em qual hipótese? Porque a senhora falou que não tem uma lei própria do crime de ódio. Então, enquadra onde? Se eu não me engano, a senhora falou no início, eu não peguei. Sim, o que acontece nessa situação? Aí onde nós vamos, nós temos que adequar legalmente o fato. Se realmente é um crime de ódio, que é aquele que tem um preconceito, uma discriminação, nós temos a lei do crime racial. Racial, exato. Exato. Que é a lei 7.716 de 89, salvo engano, que ela vai tipificar o crime racial, que é o crime cometido com relação à discriminação de cor, religião, opção sexual. Mas a gente não tem uma legislação que defina crime de ódio é o crime praticado, entendeu? Então isso vai dificultar muito. E o judiciário tem dado respaldo a esses indiciamentos e, consequentemente, oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público? O judiciário tem abraçado o enquadramento que é feito lá na delegacia inicialmente? Sim, sim. Tanto o judiciário quanto o Ministério Público, né? Eles acabam acatando o nosso indiciamento, a investigação que é bem feita em geral, não só no crime de ódio, mas em todos os crimes, né? Se a investigação tem embasamento, a polícia não tem problema com relação ao Poder Judiciário quanto ao acatamento, né, do nosso indiciamento ou não. Claro, claro. Doutora, a doutora sabe dizer se em Goiás os números das ocorrências relativas a esse tipo de crime, a Secretaria de Segurança Pública ela faz algum acompanhamento nesse sentido? Essa questão é uma questão bastante complicada, porque esse levantamento estatística, ele vai pecar justamente pela ausência de uma delegacia própria que investigue o crime de ódio virtual ou mesmo o crime cibernético em geral. Então, como a gente não tem uma delegacia que vai investigar esse tipo de crime, nós não temos essa estatística também. Cada delegacia tem a sua estatística específica, né, com relação aos crimes em geral e os crimes cibernéticos também. Então é difícil até a gente mensurar, se está aumentando, se segue uma tendência nacional ou não. Sim. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. O
bom jornalismo é aquele que se preocupa em obter a informação com precisão e qualidade, ouvindo todos os lados da história. O bom jornalismo precisa saber o que afeta o dia a dia das pessoas. A melhor notícia com credibilidade e imparcialidade. Esse é o Jornal Metrópole, dinâmico, moderno, com uma equipe de repórteres, editores, produtores, um time de primeira está comigo todos os dias para deixar você bem informado. Estamos preparados para cobrir qualquer evento, em qualquer momento, a qualquer hora. Jornal Metrópole, de segunda a sexta, aqui na TV Metrópole News, a TV mais moderna de Goiás. Aqui tá seu pedido. Era pra ser Coca-Cola zero. Ah, você quer uma Coca-Cola com 0 açúcar, 0 calorias e um novo sabor? Pra você, uma Coca-Cola com 50% menos açúcares. Então, saindo... Coca-Cola com stevia. E pra você, uma Coca-Cola original. Olha a sua bolsa. Chegaram as novas embalagens de Coca-Cola. Novas escolhas, o mesmo prazer. Voltando do intervalo, hoje com a doutora Cibele Tristão, que é a delegada especializada da mulher em Aparecida de Goiânia. Doutora, a senhora disse que há dificuldade no Brasil, não só em Goiás, mas no Brasil, de se estabelecer números exatos com relação à ocorrência desse tipo de crimes, em razão justamente da não existência de especializadas. Existe algum organismo nacional que tenha como atribuição o mapeamento da ocorrência desses crimes? Existe algum aplicativo? A senhora tem notícias se existe algum órgão ligado ao Ministério da Justiça com essa incumbência de tratar melhor esses números justamente para atacar de forma eficiente e, consequentemente, diminuir o número de ocorrências? Bom, o órgão que trata, né, genericamente dos direitos humanos e, querendo ou não, desse tipo de crime, que é a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Até nós, na Delegacia da Mulher, a gente recebe muita denúncia vinda da Secretaria de Direitos Humanos, né, e é quem fica monitorando realmente a ocorrência desses crimes. Com relação ao aplicativo, você perguntou a respeito de aplicativo que possa monitorar esse tipo de crime. Ainda é muito prematuro, né? O que se fala de um aplicativo desenvolvido por uma faculdade do Espírito Santo, que eu já vi algumas matérias, que foi até lançado, né, em uma reunião conjunta de vários ministérios, e um aplicativo que poderá ser usado para monitorar. Eu acho que, assim, fantástico, né? Se isso der certo, eu acho que vai ser um avanço, e o tanto que isso vai nos auxiliar nas investigações, né? Você monitorar e poder realmente ter ali precisão de informações, de mensagens, de dados, para estar instruindo uma investigação necessária, que é esse tipo de crime. Agora, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, ela repassa, né, para os estados e municípios as denúncias que chegam até essa secretaria, né, e faz todo esse mapeamento da ocorrência desses crimes. A gente tem uma ligação direta, porque como a gente trabalha com uma delegacia que cuida de uma minoria, né, a gente acaba tendo essa ligação direta aí com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Ótimo. Doutora, a gente estava pesquisando sobre esse tema e verificamos que tem uma espécie de associação civil de direito privado no Brasil, que já foi fundada há alguns anos, SaferNet. Qual é o objetivo? Devem ter outras também. Essas associações, qual que é o objetivo delas perante o auxílio até do ponto de vista da polícia judiciária e do poder de polícia de vocês? Qual o auxílio que elas dão na verificação dessas hipóteses de crimes cibernéticos? E se essas iniciativas, como dessa e destas associações, são importantes para poder combater esses tipos de crime? Essa iniciativa específica, né, que você citou, ela é muito interessante. Quando a gente estuda, debate, participa de conferências relativas a esse tema, sempre cita-se essa ONG, né, porque é uma organização não governamental, e ela foi fundada por professores, cientistas, pessoas que visam ali, a finalidade dela, na verdade, é a promoção dos direitos humanos
no geral. Não só o crime de ódio, de preconceito, de racismo, discriminação, mas inclusive pedofilia. E eles têm um canal direto de denúncias. Esse canal, inclusive, quem tem curiosidade, né, pode até estar acessando o link dessa ONG, e lá eles têm todos os passos, passo a passo, para que a pessoa que se sinta vítima, agredida, possa fazer uma denúncia. E essas denúncias recebidas por essa ONG são todas repassadas principalmente para o Ministério Público Federal. Eles têm uma parceria, né, de colaboração com o Ministério Público Federal, repassam essas denúncias, já que o foco maior deles é a pedofilia, mas tem-se também denúncias de outros tipos de crime. Eu acho que é muito interessante, até levando-se em consideração, que se a gente tem uma carência por parte do Estado com relação a toda essa questão, né, do crime cibernético, das denúncias, eu acho que é muito interessante essa iniciativa de uma ONG, né, da sociedade civil se organizar e, de repente, se associarem em prol desse assunto aí, dessa finalidade. Doutora, a doutora concorda com a afirmação de que os crimes de ódio no Brasil afetam muito mais, né, do que somente a vítima, afeta a sociedade em si, né, na medida em que cria um clima de guerra, né, em determinados segmentos, um clima de beligerância. A doutora concorda com essa afirmação? Eu concordo, porque o crime de ódio, ele na verdade, ele não vai atingir a vítima em si. Claro que ele está direcionado ali a uma pessoa, mas ele atinge um grupo de pessoas e isso acaba se transformando numa guerra mesmo. Quando se tem ofensas a uma pessoa que tem uma opção sexual, acaba que o grupo LGBT se revolta contra essa situação, né? Nós tivemos aí, com as eleições, né, eu me lembro muito bem, esse tipo de crime contra os nordestinos, né? Quando se falou muito, jogaram muitas pedras no povo nordestino, atacou-se um povo todo e não uma única vítima. Então, realmente é um tipo de crime onde o agressor, ele busca aquele grupo social que tem características próprias, específicas, de minoria, de discriminação, de preconceito, e isso pode virar uma guerra mesmo, generalizar. Não é um tipo de crime comum, onde, por exemplo, eu ataco unicamente a sua pessoa, né? Então, se ataca um grupo social. Perfeitamente. Doutora Sibeli, na segunda resposta, a senhora disse que acredita, pela percepção que a senhora tem, que esses crimes não têm aumentado. Na verdade, são os canais para divulgação que aumentaram, a internet e outros mecanismos, e por isso há uma percepção de que as ocorrências estão em número maior. Apesar desse entendimento, a senhora acredita que a imprensa, de alguma forma, pode influenciar que determinadas pessoas que no passado não cometiam se sintam incentivadas? Ou seja, aquela imprensa sensacionalista que explora, às vezes, quando a vítima é um famoso, uma pessoa que tem notoriedade, então a exposição, a repetição daquele fato, de alguma forma, pode incentivar que uma outra pessoa que no passado não cometiu passe a cometer esse tipo de crime. E incentivado, inclusive, por essa blindagem que tem as redes sociais? Olha, eu acho que é muito complicado a gente afirmar que a imprensa estaria, vamos dizer, incitando o crime até, né? Primeiro, eu acredito assim, que esses crimes, eles sempre ocorreram. Se a gente for estudar a história, a gente vai verificar casos de discriminação com negros, há quanto tempo, né, da nossa história, do nosso país, contra a mulher, contra a classe LGBT. Eu acho que isso estava muito maculado, muito escondido. E com as redes sociais e com essa sensação de impunidade, isso veio mais à tona. Agora, colocar a imprensa como se tivesse, né, através da divulgação, incitando, eu acredito que não. Eu não tenho esse posicionamento. Eu acho que a imprensa influencia quem já tem uma tendência para praticar o crime. Eu acho que qualquer crime que seja. Mas não que a imprensa vai implantar na cabeça do cidadão de bem a prática desse crime. Entendi. Doutora, eu tenho mais uma pergunta aqui, mas como nós estamos no limite do nosso segundo bloco, eu vou chamar o intervalo comercial e a gente volta já já.
Fundada em 1997, a Controle Assessoria Empresarial possui ampla visão nos parâmetros de implantação de empresas de pequeno, médio e grande porte. Sua vasta experiência permite analisar os diversos aspectos organizacionais e gestão empresarial, otimizando de recursos, maximizando resultados e minimizando riscos naturais do mercado. A Controle oferece assessoria jurídica societária e comercial, civil e sucessões, tributária e contenciosa, consultoria contratual, assessoria continuada, contabilidade financeira e gerencial, contabilidade e escrita fiscal, assessoria legal para execução dos atos societários e parafiscais, folha de pagamento e gestão de pessoas, gestão de ativos, assessoria na implantação de SPED fiscal e contábil, assessoria contábil, assessoria fiscal e departamento pessoal. Controle empresa, compromisso, responsabilidade, determinação e altruísmo. Rua 1145, 204, Setor Marista, Goiânia. Telefone 3095-4434. Acesse controleempresa.com.br. O bom jornalismo é aquele que se preocupa em obter a informação com precisão e qualidade, ouvindo todos os lados da história. O bom jornalismo precisa saber o que afeta o dia a dia das pessoas. A melhor notícia com credibilidade e imparcialidade. Esse é o Jornal Metrópole, dinâmico, moderno, com uma equipe de repórteres, editores, produtores, um time de primeira está comigo todos os dias para deixar você bem informado. Estamos preparados para cobrir qualquer evento, em qualquer momento, a qualquer hora. Jornal Metrópole, de segunda a sexta, aqui na TV Metrópole News, a TV mais moderna de Goiás. Aqui tá seu pedido. Era pra ser Coca-Cola zero. Ah, você quer uma Coca-Cola com 0 açúcar, 0 calorias e um novo sabor? Pra você, uma Coca-Cola com 50% menos açúcares. Então, saindo... Coca-Cola com stevia. E pra você, uma Coca-Cola original. Olha a sua bolsa. Chegaram as novas embalagens de Coca-Cola. Novas escolhas, o mesmo prazer. Boa noite, estamos voltando com mais um bloco do programa Debatendo Direito. E hoje falando sobre crimes de ódio com uma delegada especializada da área de atuação da mulher em Aparecida de Goiânia. E eu passo, doutora, a um questionamento sobre procedimentos. A senhora avalia que ainda há procedimentos que podem ser adotados, tanto por parte do ofendido, quanto por parte da delegacia e da estrutura toda que envolve a apuração desses crimes, se há algum procedimento que ainda pode ser introduzido de forma a tornar mais ágil, que se chegue a uma apuração definitiva em relação a esses crimes de ódio? Sim, eu acho que a gente vai voltar lá na primeira, segunda, não sei, resposta. É justamente a especialização das delegacias, né, até dos profissionais que atuam na apuração de crimes em geral. Eu acho que nós precisamos criar delegacias especializadas e que os profissionais que vão atuar nessa delegacia sejam capacitados para trabalhar nesse tipo de crime. Eu acho que dessa forma nós vamos contribuir sim para que haja uma investigação, primeiro, exitosa, que a gente consiga realmente desvendar e chegar, porque a finalidade nossa na investigação é no final você conseguir apurar todas as circunstâncias do crime e a autoria desse crime. Então, para que a gente chegue ao final desse crime, apuração de um crime de ódio virtual com excelência, nós temos que nos especializar nessa área. Não dá para eu trabalhar com tráfico, roubo, homicídio e crime cibernético, né? Claro. Eu acho que é complicado o profissional ele lidar com todos esses tipos de crimes, sendo que o crime cibernético exige uma apuração e uma investigação muito específica. Claro. Então, a gente precisa ter delegacias especializadas, os profissionais capacitados, aí sim eu acho que nós conseguiríamos dar um resultado melhor às vítimas desses crimes. Professor Sibeli, um caso de grande repercussão na mídia nacional ocorreu com a atriz Thaís Araújo, né? O caso ocorreu através de um perfil público
da vítima nas redes sociais. De que forma a legislação criminal aplica medidas cautelares nessas situações aí de crime de ódio? É complicado, porque medida cautelar, quando a gente fala em medida cautelar, é algo que vai se prevenir esse tipo de situação, né? E realmente não se tem. Até com relação à própria punição do crime, nós já temos uma defasagem na nossa legislação já há muito tempo, né? Então, eu acho que o que nós podemos ter um pouquinho de avanço, talvez, é numa conscientização maior das pessoas, né? É o que eu digo sempre, que vale muito mais a gente trabalhar com a prevenção do que com a punição. Então, eu acho que todo e qualquer tipo de crime, com relação à discriminação racial, LGBT, preconceitos contra a mulher, acho que nós temos que trabalhar já na base mesmo, na educação, com conscientização das pessoas, da sociedade, para que esse tipo de crime seja evitado. Acho que é o mínimo que nós, aplicadores da lei, operadores do direito, a gente pode fazer, né? Tentar trabalhar mais essa prevenção. Agora, medidas cautelares que a nossa legislação penal traz, realmente não existe. Porque muitas vezes o crime é reincidente, né? E às vezes a vítima ocorre o crime a primeira vez, existiria alguma medida cautelar a ser tomada para que isso não ocorresse novamente, ou para que essa reincidência, né, não houvesse essa reincidência? Aí eu já acho que é uma postura da própria vítima também. Iniciativa dela. Eu acho que a própria vítima também tem que tomar as suas cautelas e as suas precauções, até porque rede social é algo muito aberto e às vezes a gente acaba expondo muito as nossas intimidades, a nossa vida particular, e não que isso justifique a prática de nenhum tipo de crime, mas eu acho que as vítimas têm também que tomar a sua precaução, principalmente os famosos, apesar de que no caso da Thaís Araújo, daquela outra garotinha filha daquele casal famoso também, me esqueci o nome. Gagliasso, o Bruno Gagliasso, que foi uma questão de discriminação racial, com relação à cor mesmo. Né? O que a vítima pode fazer com relação a isso? O caso daquela apresentadora do Tempo, do Jornal do Tempo, Nacional, a Maju também, Maju, é uma outra situação, né? Então, esses crimes de ódio que tem como nuance a questão da discriminação racial mesmo, pela cor, pela etnia, é complicado falar em atitude da vítima, assim, isso eu compreendo, né? Porque já é um tipo de situação, o autor comete o crime pelo simples fato do outro ser negro. Não tem outra justificativa. Né? Então é muito complicado. Eu acho que esse tema ele precisa ser muito debatido ainda, precisa ser estudado. As nossas leis têm que acompanhar essa evolução. A gente percebe às vezes, doutora, que a vítima, ou seja, quando é uma questão racial, ela é negra, ela não precisa fazer nada para ser vítima de um crime de racismo. Mas por conta da facilidade nas redes sociais, ela acaba rebatendo aquilo que ela sofreu, ou seja, ela sofreu uma agressão e justamente porque acha que está blindada também pelas redes sociais, ela devolve, ou seja, ela acaba cometendo um novo crime. Então, às vezes, esse tipo de comportamento, no sentido de não rebater, ou seja, eu fui vítima, eu saio desse ambiente, vou procurar a polícia, eu vou denunciar. Procurar apuração legal. Exatamente, não é rebater, porque não isso rebatendo. Cria um clima cada vez mais de animosidade na sociedade, né? Eu acho que Sem dúvida, porque vai criando uma dimensão muito, né, tudo fica muito grande. Algo que poderia ter sido resolvido ali se a pessoa buscasse uma delegacia, buscasse realmente o esclarecimento, né, daquela situação, vai crescendo muito e é o que a gente falou naquela pergunta, acaba virando uma guerra, porque a agressão a uma pessoa LGBT, né, ou a uma pessoa negra, acaba atingindo um grupo todo. E aí vem internautas de várias regiões e outras debatendo e tomando as dores daquela vítima. Então, acho que nesse caso, o que a vítima tem a fazer é justamente isso. Recuar, sair daquele ambiente ali de conflito e procurar os seus direitos, procurando uma delegacia. Bom, doutora,
E esse discurso de ódio na internet, ele pode ser encarado como uma violação aos direitos humanos? Porque a senhora já nos explicou que há uma lei que pode enquadrar esses crimes, que é a questão racial, da discriminação e tudo mais. No entanto, envolve também o aspecto de direitos humanos? Há enquadramento em relação à violação de direitos humanos nesses crimes de ódio ou não? Sim, eu entendo que os crimes de ódio, em geral, eles acabam sendo um crime de violação aos direitos humanos, né? Porque o que é? Quando se fala em direitos humanos, né? São os direitos inerentes à pessoa humana. Então, o direito de liberdade, de ir e vir, de optar por uma, sexualmente, né? Ter uma opção sexual, e acaba que esse tipo de crime ofende todas essas nuances do ser humano. Então, é uma modalidade criminosa que atinge, sim, é uma violação aos direitos humanos, sem dúvida. Eu acho que isso dá até uma gravidade até maior, né, para esse tipo de crime, o que exigiria uma punição mais eficaz, porque se punir um tipo de crime desse, como a lei de crime racial coloca, uma pena de reclusão de no máximo 3 anos, é muito pouco, né, para a dimensão... Dependendo da dimensão que isso toma, né? Porque o crime de ódio, nós temos que analisar as consequências que ele gera para a vítima. As consequências psicológicas para essa vítima. Eu acho que ainda mais se ele for praticado no meio virtual, né? Ainda mais se for praticado né? no meio virtual. Tem a questão dos danos morais, a questão psicológica, né? Uma vez eu estava vendo a respeito disso, até por trabalhar com as mulheres, e muitos crimes contra elas, né, são praticados por rede social, exposição, fotos. Isso tem uma repercussão psicológica muito grande na vítima, causa até um estado depressivo. Então é um crime que realmente ele viola os direitos humanos, sem dúvida. Doutora, falando ainda em direitos humanos, né? No Brasil, a doutora entende que esse instituto ele é visto de forma, às vezes, equivocada pela maioria da população? Como conscientizar melhor a população do que é isso, do que são os direitos humanos? Eu vejo assim, a população leiga, ela fala muito assim, direitos humanos é o direito do bandido, né? E não é bem isso, né, gente? Até nós, operadores do direito, que trabalhamos com isso, que atuamos na área criminal, nós sabemos que todo ser humano tem os seus direitos que são inerentes à sua pessoa. Eu acho que a população precisa ser melhor conscientizada, sim, né? E conscientizada de todas as formas, como eu falei anteriormente, essa questão da prevenção, da conscientização. Eu sou muito adepta ao trabalho com crianças, com adolescentes, né? A minha equipe, a gente sai a campo, ministramos palestras em escolas, em comunidades, porque eu acho que a gente precisa trabalhar com a sociedade e conscientizá-la. Eu acho que só assim a gente vai diminuir essa questão do preconceito, da discriminação, né, e da violação dos direitos humanos. Acho que a população tem que se conscientizar melhor e saber realmente o que é esse tal de direitos humanos, né? Doutora Sibeli, certa vez nós entrevistamos aqui o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Goiás. E ele falava, né, ou seja, ele fez uma explanação bem ampla acerca do que são os direitos humanos, ou seja, a vida, inclusive, é um direito humano, né, mas e quando a pessoa morre, ele explicou, olha, existe a polícia para investigar, existe o Ministério Público para denunciar, existe o Judiciário para julgar, mas então ele já está sendo assistido. Então, aquilo que lhe foi retirado, ele está tendo assistência do Estado. Mas a pessoa que cometeu o crime, ou seja, de uma forma não prevista legalmente, ele está se submetendo, está passando por circunstâncias ali que não tem previsão legal. E aí que entra os direitos humanos para fazer com que aquela condenação seja nos limites da lei. Então, ele fez uma explanação bem ampla acerca desse instituto, e o questionamento que nós fizemos a ele foi o seguinte: os organismos que falam sobre direitos humanos comunicam adequadamente com a população? Porque me parece que esse é um grande problema. A gente fala que a população deveria se conscientizar, mas ela não vai se conscientizar sozinha, isoladamente. Então, tem que haver uma provocação. Nada melhor do que essas pessoas para explicarem. Ao invés de simplesmente ir à imprensa
e defenderem o direito daquela pessoa que cometeu um crime, acho que seria fundamental contextualizar melhor a ocorrência, determinada circunstância, às vezes atuar de uma forma não rotineira, ou seja, a pessoa foi vítima, faleceu, ir até a família, explicar esse contexto. Eu acho que isso contribuiria para melhorar esse entendimento, né? E evitar tantas falas inapropriadas que a gente vê todos os dias. Sem dúvida, eu acho que mesmo trabalhando na área criminal há quase 15 anos que eu tenho de polícia, eu concordo com a explanação dele, com a Comissão de Direitos Humanos, quando fala que a pessoa que comete um crime, ele tem que ter ali o aparato para que a aplicação legal seja realmente aquela ali necessária e unicamente a necessária, nada além que extrapole e viole os direitos daquela pessoa. Eu concordo sim, mas a gente tem que trabalhar os dois lados. E essa questão da provocação da sociedade, isso é muito importante, né? Porque a sociedade ela é muito comodista também. Ela por si só ela não procura o conhecimento, ela não procura entender o que acontece, ela pega apenas pronto aquilo que lhe é passado, né? Então por isso essa necessidade de se conscientizar sim a população, sem dúvida. E para a gente encerrar, doutora, eu acredito, assim, dentro já nem tanto uma pergunta, mas uma reflexão, muitas das vezes esse tipo de crime de ódio, que eu acredito que da forma com que ele é praticado hoje, eu insisto que ele é um crime moderno, é algo moderno, porque hoje ele é praticado por um meio que até então antes a gente não tinha, que eram as redes sociais, que são as redes sociais, que hoje todos nós estamos muito expostos. Você vê, a gente termina o programa aqui, logo já está tudo nas redes sociais, já sabe o que a senhora falou. Antes a gente teria que esperar o horário da exibição, uma série de coisas. Então tudo acontece muito rápido. E às vezes o caráter, a idoneidade, a vida pessoal de uma pessoa é exposta em questão de minutos. E quantos anos não se leva para poder reparar isso? Ou às vezes isso é irreparável, né? A pessoa sofre um dano que é irreparável. E muitas vezes ela depende da estrutura do Estado, que é essa estrutura que a senhora colocou, que ainda tem as suas deficiências. Vocês estão lutando para que apurem-se os crimes, e eu acho que a polícia está de parabéns nesse aspecto, o judiciário também. No entanto, ainda carece muito de estrutura. Então, por um lado, o crime acontece de forma muito rápida, a expor a pessoa, às vezes por uma coisa que vai marcar ela eternamente, depender de tratamento psicológico, terapia e tudo mais. E por outro, demora-se muito para se ter um resultado, até para a pessoa ver o resultado disso, né? Com aquelas famosas falas, queremos justiça, isso e aquilo, né? Assim, é uma reflexão. A senhora tem algum comentário em relação a isso? Não, eu acho que o que você colocou foi mais ou menos um resumo de tudo que a gente falou aqui, né? Que é um crime moderno, entre aspas, sim, né? É um crime que eu vejo todos os crimes praticados, né, pela rede social hoje, acompanhou a modernidade. Eu vejo o crime acompanhou e nós ainda estamos um pouquinho atrás. A gente precisa evoluir, né, e acompanhar esse movimento aí das redes sociais, dessa comunicação que tornou-se uma epidemia mesmo. Até para deixar claro que há uma consequência, né? Exatamente. A prática é uma consequência. E para que a sensação de impunidade, ela não paire na sociedade e principalmente nas vítimas, né? Que, como você falou, acabam ficando com sequelas aí, talvez até irreparáveis, porque dependendo da vítima, quando se trata de pessoa pública, famosos, né, que a gente acabou vendo aí muitos casos, isso tem uma repercussão ainda muito maior do que na vida de um cidadão comum. Nós sabemos disso e isso a gente não pode esconder. Então, a repercussão ela é muito grande, talvez para um resultado pequeno ainda. Isso realmente nos faz refletir e ver que a gente precisa evoluir muito ainda em termos de aparelhamento para apurar esse tipo de crime. Doutora Sibeli Tristão, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Aparecida de Goiânia, muito obrigado pela presença, pela forma tranquila, didática de falar sobre um assunto que é muito comumente divulgado, mas não com essa profundidade. A senhora fez isso com muita propriedade. Parabéns, obrigado pela presença. Eu agradeço mais uma vez, né, a participação aqui, me coloco à disposição de vocês, caso queiram,
né, aí que a gente retorne com outros temas, falar sobre violência contra a mulher, que é algo também muito atual e interessante. E estou lá na Delegacia da Mulher de Aparecida, à disposição da comunidade e à disposição de vocês aqui. Obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos. Pedindo do doutor Colemar, doutor Obrigado, Rafael, boa noite. encerramos mais um programa Debatendo Direito. Os convido para que assista todas as quartas-feiras, às 22 horas, canal 24 da TV Metrópole.